Olá, pessoas. Eu sou Érica Costa, da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação. Dando prosseguimento à nossa sexta jornada da GERER, da política à prática, implementando a equidade racial na educação municipal carioca, serei mediadora dessa mesa, cujo título é Em Conexão com a Equidade Racial, ações setoriais para a consolidação da ERER na rede municipal de ensino. E para a nossa conversa, recebo as professoras Paula Martins, da Gerência de Educação Infantil, da GEI. Oi, Érica, tudo bom? Olá, Que Paula. bom estar aqui, que prazer estar aqui nessa jornada. Prazer é todo nosso, Paula, seja bem-vinda. Obrigada. Recebo também a professora Larissa Manhães, da Gerência de Anos Finais, da GAI. Olá a todos, tudo bom? É muito bom Tudo fazer bem. parte dessa jornada com vocês. Prazer, Larissa, seja bem-vinda. Temos também os professores Pedro Bárbara, da Gerência de Anos Finais, da GAF. Olá, Érica. Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Pedro, seja bem-vindo. E do professor Diego Leonardo, da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, da GEJA. Olá, gente. Espero que todos e todas estejam bem. É um grandíssimo prazer estar aqui hoje com esse time de peso para a gente discutir sobre a política pública nessa jornada da GE. Prazer, Diego, bem-vindo, viu? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Podemos começar com Larissa? Podemos, Lari? Você? Claro, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Eu sou a professora Larissa Manhães, atualmente eu estou na rede como gerente de alfabetização em anos iniciais. Sou pedagoga, especialização em alfabetização e educação e cultura digital. Paula? Oi, gente. Sou Paula Martins, eu sou a gerente de educação infantil da rede, sou formada em História, tenho pós-graduação em Psicopedagogia, mas eu digo, acho que antes de tudo eu preciso dizer que eu sou a mãe da Manu. A gente não dá para esquecer esse meu currículo, e aí é isso, assim. Olá, meninas. Então, eu acho que eu começo dizendo que eu sou filho da dona Elizabeth, eu sou professor da rede há mais de 13 anos, eu estou gerente dos anos finais desde 2021, cuidando das escolas dos adolescentes e das políticas públicas voltadas para essas escolas. A minha formação é na área de artes, em artes cênicas, e eu gostaria de contribuir, né, com esse encontro, trazendo um pouco dessa perspectiva do olhar para as adolescências, esse diálogo aí com as relações étnico-raciais, que para mim é uma questão muito especial, são questões muito especiais. Sou o professor Diego Leonardo, aproveitando o gancho de Paulinha e de Pedro, sou filho da dona Cátia, neto da dona Maria, que é uma sujeita da IJA, que apesar de não estar mais conosco nessa terra minha ancestral e de alguma forma me trouxe a esse lugar que hoje estou. Sou professor dessa rede, alfabetizador, com uma caminhada de mais de uma década na educação de jovens e adultos, e hoje estou gerente da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, que é ligada à Subsecretaria de Ensino e que cuida de toda a parte da política pública de EJA na esfera municipal da cidade do Rio de Janeiro. Beleza. Eu só queria dar uma pequena retificada. A Larissa Manhães, ela é da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, a GAI, tá bem? Bom, então, apresentações feitas, eu queria começar fazendo trazendo um questionamento, fazendo uma pergunta para cada uma de vocês. Quais desafios e possibilidades emergem na construção de ações voltadas à consolidação da ERER em sua área de atuação, considerando a formação continuada, a produção de materiais, a gestão escolar e o envolvimento da comunidade e o olhar específico para as crianças e os estudantes da nossa rede? Podemos começar com anos iniciais. Pode ser educação infantil, se quiser. Na hora que eu ia falar, pode ser eu.
Gente, assim, eu costumo dizer, né, que a gente tem muitos desafios pela frente, mas também a gente tem muito avanço importante para destacar e para comemorar, né? Eu sou uma pessoa, aí acho que as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, que não olho apenas para aquilo que falta, né? Eu sou aquela que olho para os caminhos que já foram percorridos. É lógico e fundamental que a gente precisa entender o que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Entender essas lacunas e esses desafios todos. Mas eu sou sempre essa pessoa otimista que olha para aquilo que a gente já conseguiu avançar e contribuir, né? A gente precisa entender que na rede foi muito e é muito importante se ter essa criação da política pública da ERER, né, balizadas nas leis e com a presença da gerência das relações étnico-raciais. Então, a gente já consegue perceber no campo que já há muitas mudanças e que já há muitos avanços acerca dessas questões, né? E aí, quando a gente traz essa perspectiva, a gente também está olhando para essas questões que são pedagógicas, que estão ligadas a esse pedagógico, né? Então, não é de hoje que a gente observa que essa pauta já vem ganhando terreno, vem sendo incorporada cada vez mais no fazer pedagógico dos professores, e isso, para mim, já é um avanço muito importante. Como eu falei, e torno a dizer, eu acho que um dos fatores que contribuíram muito para isso foi a própria decisão da secretaria em estruturar uma gestão específica dessa área, né, que é gerar, no qual eu sou muito fã. Então, assim, ter uma gerência dedicada à temática das relações étnico-raciais fortalece a política, ampliando o debate para construir todo esse tema, para que esse tema seja cada vez mais presente no cotidiano, para que a ERE e a GERER, né, consiga induzir mais as pautas e todo mundo que está ali na secretaria, né? Então, mesmo reconhecendo esses avanços todos, que a gente já vai trazendo até a criação da GERE, né, a gente entende que a gente ainda tem caminhos para serem percorridos na educação infantil, né? A gente precisa fortalecer essa mensagem de que a gente não pode falar da ERE ou porque a gente é simpatizante ou porque a gente acredita na causa, mas porque isso é lei e a gente precisa garantir isso, né? Então a gente precisa, eu acho, que deixar cada vez mais claro o que a gente está defendendo quando a gente está falando de uma educação comprometida com as relações étnico-raciais desde a primeira infância, né? É claro que esse movimento ele não vai acontecer, como eu disse, né, nunca de forma isolada, ele precisa sempre estar articulado com várias iniciativas, e acho que pensar que a gente precisa cada vez mais afirmar o que a gente está querendo dizer. Eu acho que a rede é muito grande, né? A gente tem uma rede gigantesca e essa comunicação, às vezes, é uma comunicação que dificulta. Mas eu acho que quando a gente traz os documentos orientadores, né, como um avanço, trazer isso demarcado, quando a gente traz um documento pensando qualidade e equidade para a educação infantil, quando a gente traz isso no material, a gente potencializa e traz a pluralidade das crianças, a pluralidade dos territórios, as experiências que a gente precisa garantir para que ele pense nessas diferentes articulações com esses diferentes sujeitos. Então, eu acho que para a educação infantil, a gente ainda tem muito a avançar, não resta a menor dúvida, né? Mas quanto mais a gente deixa claro para o campo o que a gente está querendo dizer, a gente começa a dizer para ele que não dá mais para ser um trabalhar a educação étnico-racial, ser um trabalho isolado, ser um trabalho de uma professora só. A gente está cada vez mais reafirmando que não é isso que a gente está falando. É lei, ela precisa ser cumprida, ela é uma diretriz e ela precisa fazer parte do seu fazer pedagógico. Então, acho que o tempo é muito curto para a gente explicar ao longo, né, esse documento da avaliação participativa e o tamanho desse documento, mas eu acho que ele é um documento que reforça isso, reforça que
Não dá para a gente fugir da lei, não dá para ser um trabalho estanque de professores simpatizantes, e aí isso a gente reforça nesse documento da avaliação participativa, a gente reforça nos nossos documentos orientadores, a gente reforça no nosso material. Então, mostrar que é um movimento cada vez mais articulado e mais em conjunto. Eu acho que é isso. Paula, eu queria aproveitar e toda essa tua fala me fez pensar nessa análise dos indicadores de qualidade que você fala, né? O que vocês viram de mais importante como mudança de cultura de rede como a ERER? Muita coisa, né? Eu acho que, como eu falei, assim, a gente deixa demarcado o que a gente está querendo dizer quando é para todo mundo fazer. Isso é um ponto, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso cada vez mais claro. E para entender que trabalhar com ERE não é formação apenas, né? Quando a gente está fazendo e dialogando com o território, a gente está falando de ERE. Quando a gente está trazendo o fazer pedagógico, o que está escrito nessa parede, o que está sendo referendado nessa parede, ele é um trabalho de ERE. Assim como a gente, hoje mesmo estava, né, a gente está passando aí esse mês inteiro por formações com as gestões para devolutiva desse documento, dessa diagnose que a gente fez, né, da rede. A gente fez isso ainda com 88 unidades escolares. Esse documento, ele primeiro passou por todas as unidades como um movimento de diagnose para essa escola se reconhecer, e depois a gente retoma para 88 com uma observação externa, né? E aí a gente tem avanços muito significativos, né? Entendendo que trabalhar ERE não é apenas e somente comprar livros referendados, é também, né? Mas é o que a gente vai fazer, quais são as propostas que a gente vai colocar, qual é o tipo de atividade, não vou nem falar de atividade, mas assim, qual é o tipo de experiência que essas crianças precisam passar, que vão ser cercadas por esses diferentes livros, por esses diferentes brinquedos. Então, assim, esse documento, ele trouxe para a gente uma resposta de que a gente tem o material, porque dentro as dimensões, uma das dimensões é infraestrutura e material, então a gente tem o material, a gente tem o professor que utiliza esse material. Então, a gente tem esse resultado, né? Quem são as unidades escolares que utilizam esse material, e a gente consegue qualificar esse trabalho, né? Quando a gente propõe, e a gente, nos nossos documentos orientadores e nos nossos materiais, a gente coloca lá o que precisa falar, o que não pode deixar de ser dito. A gente consegue observar que, com essa resposta dessa avaliação participativa, a gente conseguiu apresentar grandes avanços. Mas eu acho que eu continuo reafirmando que o maior dele é a gente, de fato, dizer que não dá mais para a proposta da ERE ser feita por um professor, ou por aquele professor que simpatiza com a causa, ou, enfim, que tem uma formação específica. A lei já diz isso para a gente, mas eu acho que a gente, enquanto política pública, trazer isso nos nossos documentos, trazer isso nos documentos orientadores, trazer de novo isso numa avaliação participativa, num documento de avaliação participativa, trazer isso nos nossos materiais, reafirma o compromisso de que é para todo mundo, não dá para não ser para todo mundo. Eu acho que é isso. É isso, muito bom. Então, eu acho que a gente, seguindo esse caminho, né, muitas coisas que você falou, acho que a gente, pensando no compromisso com a alfabetização, eu acho que pode ser a sua vez, Larissa, como gerente de alfabetização em anos iniciais. Olha, eu acho que eu vou na mesma linha da Paula. Quando a gente tem desafios a destacar, é óbvio, mas eu vou focar também no que a gente já avançou para a consolidação da ERE na nossa rede. E aí eu vou falar um pouquinho de alfabetização em anos iniciais, mas vocês vão perceber na minha fala que muito do que eu vou falar, a Paula acabou de falar na educação infantil, né, na primeira infância, e que possivelmente Pedro e Diego vão repetir. E o primeiro avanço, eu acho que é a integração dos diferentes setores da SME. E eu vou destacar a formação, né,
toda a EPF, com a GFAI, com as suas pautas formativas, currículo e material, avaliação, acompanhamento, as coordenadorias, as ações das coordenadorias, as escolas, e quando eu falo das escolas, tanto os gestores como os professores em seus planejamentos, na sua prática diária, e toda a comunidade escolar. Eu acho que essa integração, ela tem funcionado muito bem na nossa rede, com todos os desafios que Paula destacou muito bem do nosso território enorme e diverso. Eu acho que a gente tem conseguido acertar nessa integração, e isso a gente fortalece a nossa política. A gente garante que os princípios da nossa política, eles se traduzem em experiências educativas significantes e equitativas, né? Eu acho que eu percebo isso claramente. Se eu pensar num primeiro avanço, eu falaria isso, a integração, porque muito do que a gente vai, às vezes, no território, às vezes numa escola falar, eles falam, eu vi isso na formação, o agente Gra, quando esteve aqui acompanhando, ele trouxe esse aspecto, então você vê que está tudo muito redondinho. E aí, para não me estender muito, eu destaquei 3 desafios, eu vou logo para o segundo desafio, quando a gente fala dos materiais. Eu acho que os personagens material Reduc, eles foram pensados muito cuidadosamente para representar os nossos alunos, né? Para esses alunos se sentirem representados. Então, um aluno hoje em dia de alfabetização de anos iniciais, ele abre o material, ele se vê no material dentro da cidade dele. É uma representação tanto dos nossos alunos como do território que eles vivem. E o cuidado, ele é tão grande que a gente tem o cuidado de fazer a biografia de cada personagem. Então, o aluno sabe onde esse personagem mora, onde ele estuda, história da família deles, o bairro. E essa finalidade, ela vai contextualizando e abordando diferentes realidades do nosso espaço geográfico. Eu acho que esse material, o material Reduca, ao longo dos anos, ele vem avançando cada vez mais, mas eu acho que o outro aspecto que eu destaco ali nessa consolidação da ERE é quando a gente amplia a conscientização das questões étnico-raciais, quando a gente busca apresentar narrativas negras positivas, né, diversas. Isso, assim, não tem como a gente não deixar de destacar o que é mais importante, que foi a criação da ERE, né? Quando a ERE chega, a GERE, né? Perdão, agora é GERE. É importante falar que a gerência para relações étnico-raciais da nossa rede, ela é parceira nessa curadoria, nessa revisão do material. E aí, quando a gente avança, quando a gente deixa de marcar no material o sofrimento histórico, a gente começa a destacar experiências, produções culturais, o protagonismo negro, o protagonismo indígena, as contribuições da população negra, as contribuições da população indígena. Eu acho que a gente muda um pouco essa narrativa, né, eurocêntrica dos materiais didáticos. E aí, linkando já com essa mudança de narrativa, essa importância do material, o material, eu costumo brincar, a gente brinca aqui internamente na Coordenadoria de Ensino Fundamental, que é o currículo materializado no dia a dia das escolas, né? E a gente consegue perceber quando a gente vai olhar o que a gente tem hoje na rede, em alfabetização, que está a nível federal, estadual e municipal, todo mundo andando na mesma pauta, né? Mesmo passo ali. É o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, quando a gente tem um compromisso que ele está olhando para as questões GERE, quando ele promove equidade, quando ele tem a formação docente que tem essas pautas, a formação docente fornecida pelo compromisso, né, promovida pelo compromisso, ela tem ali, numa das suas pautas, a relação da educação étnico-racial. E ela pauta os materiais didáticos representativos, o monitoramento das desigualdades e o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas. Quando o compromisso, como o governo federal, ele começa a ditar essas regras, e a gente vê assim, poxa, a gente, enquanto Rio, a gente já está nesse caminho, temos que avançar? A gente tem muito que avançar, mas a gente já estava com isso no nosso caminho. Então, assim, quando a gente faz a adesão ao compromisso, não é uma coisa completamente nova. A gente só vai reafirmando aquilo que, enquanto rede, a gente já vinha construindo. E aí já que eu estou no guarda-chuva compromisso, eu vou destacar o Prêmio Magda Soares, Transformando Vidas pela Leitura. Ali foi uma experiência bem interessante, porque o Prêmio Magda Soares está dentro do eixo do compromisso, no compartilhamento de boas práticas.
Então, a gente teve um movimento de selecionar, né, de receber várias instruções, tanto de alfabetização, de primeiro e segundo ano, quanto de recomposição das aprendizagens de terceiro ao quinto. Então, nós recebemos essas práticas pedagógicas para poder selecionar e apresentarem. E aí, o que destacou, que chamou muita atenção, é que como essas práticas elas estavam muito vivenciadas, trazer essas narrativas positivas, essas experiências, esses artistas negros. A gente viu isso em diferentes propostas que chegaram aqui. E aí eu vou destacar aqui também o da professora Rebeca. O que a professora Rebeca fez? Ela pega uma sequência didática do material Reeduca do primeiro ano, que fala de Heitor dos Prazeres. Ela amplia essa sequência didática em sala de aula, e eu vou até copiar o nomezinho aqui, ela botou o nome que, já perdi, gente. Eu tinha feito uma colinha aqui, mas eu perdi, mas enfim. E ela desenvolveu um trabalho de elaboração. As crianças, a partir dali, fizeram seus próprios livros. A professora Rebeca foi uma finalista, e quando ela apresentou essa prática dela, ela apresentou para todo o estado do Rio de Janeiro. Aí isso para a gente já deixa a gente super feliz. A gente vê, poxa, é a nossa política educacional sendo implementada. Quando a gente vê isso funcionando em sala de aula, a ponto de um professor destacar como a sua prática exitosa e fazer uma inscrição num concurso, a gente vê isso que a gente está vendo materializado. Mas não é só isso que a gente está acolhendo, porque quando a gente foi para o evento do Magda Soares, não sei, acho que todo mundo sabe, se não sabe eu vou falar novamente, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, cedeu o seu material, o material Reeduca do primeiro e do segundo ano, para o estado do Rio de Janeiro produzir para os seus 92 municípios, 91 porque a gente não precisava. Então, quando esse material está em todos os municípios do nosso estado, a gente percebeu lá várias práticas que eles traziam prints das nossas sequências didáticas, onde dali eles ampliavam o seu fazer pedagógico. Então, a gente percebe que no âmbito do compromisso, a gente vai avançando não só do nosso município, a gente consegue também, nesse regime de colaboração, que outros municípios avancem nessa pauta com a gente. Esse foi um pouquinho que a gente conseguiu ver, que foram os inscritos para o Magda Soares, que foram os finalistas. Fora as outras coisas que acontecem em cada município, partindo do nosso material, e a gente não consegue, né, medir. Eu acho que esses seriam os 3 pontos principais, né, que eu destaco em alfabetização em anos iniciais, que a gente vai consolidando a nossa rede. Essa integração da rede, são os nossos materiais, essa narrativa positiva do nosso material, os personagens, né, trazendo essa representatividade para os alunos, e me fugiu a palavra agora, mas esse match, né? Vou falar o match que acho que todo mundo entende. Esse match do CNCA, do compromisso com a nossa política educacional. Esses seriam os 3 grandes destaques, mas, para fechar minha fala, eu vou deixar um desafio, que é um desafio que a gente tem colocado muito nos momentos que a gente tem com os coordenadores pedagógicos, quando a gente tem alguns encontros formativos, no âmbito do Rio Alfabetiza Mais em Rede, que é o pareamento onde uma escola apoiadora apoia outra escola. A gente tem uma conversa mais fechadinha, mais pertinho desse coordenador pedagógico, e a gente traz ali uma reflexão nesse acompanhamento da aprendizagem dos alunos. E a gente pede assim, a importância de observar atentamente a aprendizagem dos alunos, mas com recorte racial. É importante a gente ter esse olhar atento para esse dado do recorte racial, para garantir que crianças pretas e pardas estejam, de fato, com o seu direito de aprendizagem assegurado. Então, é um movimento que eu vou trazer como desafio, embora a gente tenha avançado. Mas eu ainda acho que é um grande desafio, e eu já deixo aqui, aproveito essa fala, agradeço a vocês esse espaço, para colocar mais uma vez essa pulguinha aí atrás da orelha, como a gente precisa olhar atentamente para a aprendizagem dos nossos alunos, analisando esses dados do recorte racial. Os meus alunos pretos e pardos, eles estão aprendendo na mesma velocidade ou maior velocidade. Se a gente parar com uma desigualdade social, a gente teria até que aumentar essa velocidade que os meus alunos brancos. Então, a gente traz essa reflexão como um grande desafio que eu vejo dentro da minha área, né, que é a alfabetização em anos iniciais, mas que a gente pretende avançar nesses próximos anos aí pela frente. Obrigada, Larissa.
E seguindo esse movimento, seguindo esse caminho, a gente chega nas nossas adolescências. E aí eu escuto você, Pedro. Eu vou pegar aqui a carona nesse bonde que Paulinha começou e Larissa deu continuidade, mas vou retomar primeiro o ponto central aqui que a gente está discutindo para eu localizar bem a minha fala. A gente está discutindo, então, esse ano na jornada, a questão da política à prática, né? Pensando essa implementação da política de relações étnico-raciais dentro dos nossos setores. Eu acho que é isso que a gente está conversando aqui hoje. Eu acho muito oportuna essa possibilidade de diálogo com essas pessoas que estão cuidando de todas essas etapas, né, que existem na nossa rede, né, da educação infantil à educação de jovens e adultos, pensando que os nossos desafios, em alguma medida, eles se encontram. Porque a gente está falando de educação de pessoas, e as pessoas elas apresentam para nós, se relacionam conosco, à medida que elas vão também se relacionando com o mundo inteiro. E quando eu digo mundo inteiro, eu estou dizendo que não é só a escola que educa, né? A casa também educa, né? A esfera religiosa das pessoas que praticam as suas fés também educa, a rua educa. Então, a escola é uma dessas dimensões da educação. E sendo a escola uma dessas dimensões, é inevitável que quando os nossos adolescentes, aqui falando já do meu recorte, quando eles chegam às escolas, eles chegam carregados de conhecimentos, de ideias, de preconceitos, de manias, de práticas que eles aprenderam em diversos outros lugares. Quando esses adolescentes chegam às suas escolas e começam a criar outras relações e ouvir outras histórias, quando eu digo outras, eu não estou aqui encaixotando a política de equidade como alguma coisa outra. Eu estou me referindo a aquilo que eu pratico todo dia pode ser diferente daquilo que eu vejo na escola. Então, é muito importante que a escola faça esse papel, cumpra esse papel político, social, né, de fazer com que os estudantes, que as estudantes, tenham acesso a tudo aquilo que, eventualmente, não está disponível para eles em casa, na rua, nas proximidades, né, e nas relações que acontecem fora da escola. Eu acho que esse é um grande desafio. Como essa escola, aí eu vou falar sobre a escola das adolescências, como essa escola das adolescências tem bebido das suas próprias fontes, entendendo o chão da escola como algo muito potente, né, um lugar de potência, como ela tem bebido de suas próprias fontes para revitalizar a própria escola. Como é que a escola tem se repensado para se adequar, para conversar, para chamar para um diálogo, para chamar para um jogo de relação esses estudantes, adolescentes que estão chegando até lá. Por que eu estou trazendo isso como um cenário, um ponto de partida para a minha fala? Eu, Pedro, sou um homem preto, de cabelo black power, eu uso óculos, eu estou usando uma camisa social bege e tenho livros atrás de mim. Isso não quer, isso, por que eu estou me autodescrevendo? Quando eu chego na escola, seja como professor ou como aluno, tudo isso que eu acabei de apresentar vem junto comigo. Então, eu não vou ser uma pessoa diferente para aprender matemática. Eu não vou ser uma pessoa diferente para aprender geografia. Eu sou a mesma pessoa. E essa pessoa, munida de todos os seus aspectos, suas questões filosóficas, emotivas, as suas relações políticas, né, as suas próprias ideias, a forma como você vai enxergar o mundo, isso tudo vai com você para dentro da sua aula de matemática, para dentro da sua aula de geografia, para dentro da sua aula de ciências, de educação física. Então, sendo o sujeito, né, e pensando na dimensão da educação integral, sendo o sujeito um sujeito integral, eu preciso me ver em algum lugar, em algum momento, dentro dessa escola, como pertencente a esse universo. Entendendo que a escola é uma dessas dimensões. Então, quando a escola não assegura o direito desse estudante de enxergar a complexidade das relações, né, a complexidade dos modos de ensinar, dos modos de aprender, dos modos de fazer, quando eu não permito, né, não possibilito que os estudantes compreendam, enxerguem, né, e experimentem esse cenário diverso, eu estou, de alguma forma,
atravessando o processo educativo dela e, inevitavelmente, a gente vai fazer com que alguns estudantes aprendam mais, aprendam menos, se envolvam mais, se envolvam menos, para citar aqui uma palavra, um termo, né, cunhado pelo Nego Bispo, gosto mais da palavra envolvimento do que desenvolvimento. Então, as pessoas se envolvem, elas se entendem melhor e elas conseguem praticar um mundo melhor também quando elas se entendem. Então, eu começo, né, a minha fala dentro desse cenário. Então, como eu chego à escola com tudo que eu tenho, e o que a escola me oferece com tudo que ela tem, e como a gente constrói um diálogo, né, nessa dimensão que é a própria educação escolar formal. Acho que esse é um grande desafio para todos nós, não só para os anos finais. Mas os desafios específicos dos anos finais, eu poderia destacar aqui aquilo que já aparece no relatório em que o governo federal, que o Ministério da Educação, nos apresenta a partir da escuta das adolescências. Um movimento que aconteceu em 2024, a gente tem mais de 2 milhões de estudantes que responderam aos questionários de 6º ao 9º ano para entender como esses adolescentes estão se enxergando ou não estão se enxergando nas escolas de hoje. E aí, quando eu penso na possibilidade de que essa relação de pertencimento ela está atravessada por dimensões que fogem, inclusive, do nosso controle, a gente vai enxergar que muitos estudantes estão deixando de frequentar a escola ou frequentam a escola de uma maneira que para eles, para elas, não é saudável, mas vão porque sabem que precisam ir. Quando eu penso que isso está acontecendo, eu volto para a minha primeira pergunta. Como a escola, como nós, professores, como todo o corpo docente, como toda a comunidade escolar, está se repensando para fazer com que aquele espaço seja uma dimensão positiva, significativa na formação de base desses estudantes. Se a gente não conseguir dar conta disso, o nosso desafio vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque a escola ela não vai ser a mesma para todo mundo. Ela não foi a mesma para mim, não foi a mesma para as pessoas que estão aqui. A relação que eu tenho com a escola que eu vivi é uma relação atravessada por quem eu sou e pelas minhas histórias, meus contextos de vida naquele momento. E hoje a coisa está diferente, obviamente. O segundo desafio que eu chamaria atenção, e eu sei que eu vou tentar me adiantar para não ultrapassar do tempo, tem a ver com a formação dos professores. Frequentemente, os professores especialistas usam uma retórica que diz: mas eu não aprendi isso, quem tem que fazer isso é o professor Pedro. Então, existe uma projeção por sobre a minha imagem, entendendo que, numa dimensão de homem preto que sou, e com o letramento racial que tenho, seria, então, a minha responsabilidade fazer com que os processos de racismo na escola acabem. Isso não é um problema do Pedro. Inclusive, não foi a galera do Pedro que criou isso, né? Quando a gente entende o projeto colonial brasileiro, a gente vai entender que racismo não é uma questão ofensiva. A dimensão da injúria está para todos nós, mas a dimensão do racismo tem a ver com ofertar, né, disponibilizar mecanismos de como eu posso dizer isso? A gente vai deixar que algumas pessoas tenham privilégio para obter algumas coisas e outras não terão os privilégios, terão os deméritos dessas coisas. Quando a gente estrutura quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai aprender melhor porque X, Y ou Z coisas, quem não vai aprender de jeito nenhum. Quando a gente traz isso na nossa narrativa, eu não preciso ofender ninguém na sua dignidade humana, mas eu estou impedindo que as pessoas tenham acesso da mesma maneira ao processo educativo. O racismo ele opera como um sistema, né, que vai garantir esses privilégios ou desvantagens para pessoas, grupos diferentes. A escola precisa se posicionar diante disso e precisa coibir, mais do que coibir, né? Ela tem que enfrentar e impedir que isso aconteça, porque a escola, legalmente, constitucionalmente, ela é para todas as pessoas. Então, acho que esse é um grande desafio, entender que as relações étnico-raciais, elas não são um componente curricular da matriz curricular. Elas são uma dimensão transversal do nosso trabalho. Então, eu, Pedro, com tudo que tenho, com tudo que sou, quando vou lecionar artes cênicas, porque é o meu componente curricular, eu preciso garantir que todas as pessoas sejam vistas, se vejam pertencentes àquela história, àquele repertório. Eu não posso falar apenas de máscaras gregas do teatro clássico grego. Eu preciso falar de Abdias de Nascimento, eu preciso falar do teatro experimental do negro, eu preciso falar sobre
outras epistemologias, sobre outras imagens, sobre outras ferramentas, para conseguir fazer com que esse estudante se sinta parte daquele percurso educativo. E, por fim, não sei se a gente vai retomar essa conversa, tem muita coisa para falar, eu acho que a Larissa trouxe aqui muito bem a questão dos materiais, e aí eu vou pontuar isso para poder deixar a deixa e sair pela tangente. Os nossos materiais de sexto ao nono ano, mais o Carioca 1 e o Carioca 2, eles têm sido balizados por um debate sobre os indicadores de qualidade da educação. Isso não foge do nosso escopo de trabalho. Então, eu vou enxergar como indicadores as questões étnico-raciais, as leis das 639 e 11645, eu vou perceber em que medida os meus materiais, né, os materiais de anos finais, estão amparados ou estão dando conta, né, daquilo que regulamenta essas leis. Né? A gente vai ver isso no documento que são as diretrizes nacionais para a implementação, né, desse debate das relações étnico-raciais, um documento que é de 2004, então já teve muito tempo para a gente aprender a como fazer isso. Então, eu acho que os materiais, hoje, né, quando eu digo hoje, nos últimos 3, 4 anos talvez, a gente tem feito esse exercício de pluriversalizar esses materiais, de ampliar os repertórios, de trazer debates que, historicamente, foram negligenciados por todos nós, né, pela sociedade como um todo. Se a sociedade não dá conta de fazer certos debates, a escola formal, de base, da educação infantil, a educação de jovens e adultos precisa ser o garantidor, o mantenedor, né, o disputador desse diálogo. A escola precisa ser esse lugar. Então, eu acho que esses são alguns dos nossos grandes desafios e sigo aí aqui no debate. Muito obrigada, Pedro. Perfeito. Seguimos com Educação de Jovens e Adultos, Diego. Falar de EJA é falar de uma política reparadora, né? E todas as vezes, por exemplo, que eu me reúno com Joana ou com outros colegas da nossa querida Geré, eu sempre coloco, né, e falo sobre qual é a forma de ser da EJA, né? Eu acho muito legal essa nossa mesa, que hoje, né, a gente está reunido entre gerentes de áreas que trabalham com modalidades e formas de oferta da educação básica, porque um grande desafio que eu tenho vivenciado, né, e que a EJA Rio tem vivenciado nessa nossa caminhada de mais de 40 anos de política pública de EJA no município, é a gente primeiro ser entendido enquanto uma modalidade, isto é uma forma e um jeito de fazer educação para pessoas que tiveram seu direito à educação negado. E, majoritariamente, as pessoas que têm o seu direito à educação negado são pretos e pardos. Então, pensar na lógica de que a EJA Rio, assim como a gente tem no grande parecer Cury, que é um parecer do ano 2000, que baliza nacionalmente a EJA, né, e que fala que a EJA tem 3 funções, e uma delas é a sua função reparadora, isto é, reparar um direito, algo que é direito, e a gente falar que a educação de jovens e adultos é um direito, é algo que é um grande desafio. Então, pensar nessa lógica de desafios e possibilidades, eu acho que eu começo dizendo que é um grande desafio a gente trazer dentro daquilo que a gente tem como política de EJA as possibilidades de trabalho, trazendo a educação de jovens e adultos enquanto uma modalidade, enquanto um direito das pessoas que tiveram seu direito à educação negado dentro de uma perspectiva de que a lei preconiza uma idade para acesso à educação básica. Então, pensando em desafio, eu acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente teria falando da educação de jovens e adultos. Eu acho que o segundo grande desafio é a gente ter o estudante da EJA, isto é, o seu público-alvo potencial, né, o seu público potencial dentro das nossas unidades escolares. E isso é uma política de reparação histórica. Pegando carona, mas não carona, confluindo em rios, que às vezes não confluem, mas muitas das vezes dentro da nossa subsecretaria de ensino, a gente conflui porque a gente se autorreferencia, né? Então, referenciando Pedro, escola para quem, né?
para quem que a gente está pensando numa escola. Então, pensando numa escola que é para uma população periférica, né, uma população de trabalhadores e trabalhadoras, não de estudantes trabalhadores, mas de trabalhadoras e trabalhadores que também são estudantes, a gente tem um desafio de ter esse público dentro das nossas escolas, né? A gente vem vivenciando no cenário brasileiro uma queda vertiginosa do número de matrículas na EJA. E dentro das nossas atuações na Subsecretaria de Ensino, a gente tem trazido, né, construções de uma chamada pública consistente para que esses sujeitos e sujeitas da EJA saibam e tenham acesso àquilo que lhe foi negado historicamente, mas para que se sintam pertencentes a esse direito. Então, pensar em política pública de EJA, a gente está pensando numa política pública reparadora, a gente está pensando para quem é essa política, e a gente está sendo transversalizado dentro da construção dessa política por uma pauta étnico-racial. Não obstante, os nossos números da EJA Rio trazem para a gente que mais de 70% do nosso alunado hoje matriculado é preto e pardo, isto é, são pessoas que dentro da construção nossa social, da nossa sociedade brasileira, tiveram seu direito à educação negado na idade que é preconizada pela lei. Então, a gente está falando de pessoas que não tiveram acesso à educação básica e que, por vários motivos, né, não é que não quiseram, pelo contrário, muitas das vezes queriam, mas tiveram esse direito negado. Então, a gente está falando de uma ótica, né, também freiriana, de que a educação de jovens e adultos ela precisa ser construída, né, dentro de uma lógica de impacto de política pública, mas ela precisa também olhar para os sujeitos. Ela não é uma política vertical, ela é uma política que é construída horizontalmente, com todos os seus sujeitos, né? Então, a própria EJA em si é uma política que vai colocar para a sociedade os fazeres próprios de uma educação para as relações étnico-raciais, porque os seus sujeitos, em sua grande maioria, né, não todos, mas em sua grande maioria, estarão atravessados pelas questões da nossa sociedade, que ainda é balizada em questões coloniais. Pensando nisso, né, eu queria trazer possibilidades de potência, porque o nosso perfil de estudante é potência, né? A gente não pode olhar para isso como algo que traga um fadamento. Pelo contrário, os sujeitos que constroem a nossa sociedade são sujeitos que fazem com que essa sociedade seja uma sociedade que, de fato, produz e que, de fato, traz em seu âmago os fazeres da cidade, os fazeres do existir. Nessa ótica, a gente aqui dentro da construção da gerência de educação de jovens e adultos, a gente vem longitudinalmente trabalhando temas que são tidos como direitos humanos, né? Então, a gente vem vivenciando políticas anuais onde um tema gerador é trazido como política pública e esse tema é construído nos universos existenciais de cada sala de aula, porque cada sala de aula é um universo com os seus sujeitos e onde é construído o conhecimento. Dentro dessa lógica, né, a gente tem que pensar que a EJA em si própria eleva as condições de acesso à melhor qualidade de vida. Existem estudos recentes da CECADI, dentro do MEC, que colocam que é elevada as possibilidades de uma pessoa que conclui pela EJA em conseguir melhores qualificações no mercado de trabalho ou elevar a sua renda. Dito isso, que também é um direito humano, precisamos pensar dentro da lógica do que a gente vivencia na Secretaria Municipal de Educação, na cidade do Rio de Janeiro, dentro da EJA Rio, possibilidades de construção de políticas que sejam longitudinais. Dessa forma, a gente vai amadurecendo e a gente decidiu, o ano passado, como é o ano que nós estávamos fazendo 40 anos de política pública de EJA no município do Rio,
Estou aqui ladeado por Darcy Ribeiro e Paulo Freire, norteadores dessa política, né, que acontece na nossa rede desde 1985. A gente tem como tema anual Lendo Me Transforma, trazendo a leitura como um direito humano. E esse ano, né, a gente continua esse processo pedagógico através do direito à escrita, dando como tema anual, né, da nossa política pública, Escrevendo Transforma o Mundo, entendendo que a leitura é um direito humano para cada indivíduo e que a escrita é a verbalização daquilo que muitas das vezes coletivos pensam, que pessoas pensam, sim, mas que coletivos pensam que podem verbalizar e colocar em busca dos seus direitos. Tudo isso, né, traz uma construção que é atravessada por esses pontos que tanto Paulinha, quanto Larissa, como Pedro trouxeram. Né? A gente tem que ter uma formação continuada potente que nós, da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, executamos com o nosso coletivo de formadores dentro dos nossos centros de estudos da EJA Rio. A gente precisa ter um material Reeduca estruturado, e o material Reeduca de EJA, ele é uma das referências que nós temos. Pensando nessa lógica, é uma referência que trabalha com sequências didáticas próprias, baseadas nas nossas orientações curriculares. A gente tem como um fundamento de fortalecimento do nosso trabalho o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e a Qualificação de Jovens, da Educação de Jovens e Adultos, que é o chamado Pacto EJA, que é o Decreto 12.048, que trata exatamente disso, do fortalecimento da EJA enquanto uma política pública de direito subjetivo, isto é, direito para todas as pessoas que a ela não tiveram acesso. E olhando para a nossa cidade, nós temos, neste momento, a partir dos dados do censo de 2022 e também da PNAD contínua, cerca de 1.100.000 pessoas com mais de 15 anos que não tiveram a sua escolarização na educação de ensino fundamental executada, isto é, dada como direito. Nessa lógica, o desafio é gigante, porque além de serem 1.100.000 pessoas da nossa cidade que ainda não chegaram a concluir a sua educação de ensino fundamental, desse número, 120.000 são considerados completamente analfabetos. Então, nós temos um público potencial muito grande para a EJA. E quais os nossos desafios de trazer esse público para dentro das nossas salas de aula? É um desafio tanto da chamada pública, que nós temos consistentemente feito, né? A gente, inclusive, nesse momento, né, a gerência que está rodeada de banners em que cada uma das nossas unidades escolares da rede irá receber um banner, independente se é uma unidade de educação infantil, de ensino fundamental, de anos iniciais, de ensino fundamental de anos finais, que tenha EJA ou não. Todas as nossas escolas da rede receberão um banner de chamamento público para a educação de jovens e adultos, entendendo que isso é algo que é um desafio da nossa sociedade e de que todas as pessoas precisam participar. E nessa lógica também, eu posso sinalizar como uma grande potência a nossa ampliação de oferta, né? Em 2024, a gente fez um estudo já inicial pensando nisso. Em 2025, esse estudo foi aprofundado com as áreas afins e, atualmente, a gente passa no ano de 2025 para 2026 de 132 unidades para 148 unidades, ofertando a educação de jovens e adultos no nosso município. Então, a gente tem uma ampliação de oferta com mais de 70 turmas novas, justamente pensando que todas as pessoas são atravessadas em alguma medida pela EJA. Cada um de nós aqui conhece alguém que não concluiu os estudos na educação básica dentro da idade preconizada pela lei. E não tem como a gente fazer EJA dentro de uma rede se não for tendo essa integração com outras áreas. Então, de vez em quando, estou batendo lá, conversando com Paulinha, conversando com o Pedro, conversando com Larissa, pensando de que a nossa EJA é uma EJA de ensino fundamental que, de fato,
tem como seus estudantes vários dos nossos responsáveis pelos nossos alunos e alunas da educação infantil, do ensino fundamental de anos iniciais e de anos finais, e de que também são os nossos alunos. Então, a EJA, ela precisa vir com esta lógica, com uma política reparadora de um direito. Acho que eu falei bastante e tentei trazer uma síntese, mas nessa lógica de potências e desafios, eu posso resumir dizendo que temos muitos desafios, mas que o fato de ter uma política robusta de educação de jovens e adultos é uma grande potência e, de fato, é uma entrega da nossa Secretaria Municipal de Educação à população, que é transversalizada pela educação para as relações étnico-raciais. Bom, obrigada, Diego. E sentindo aqui, né, e pensando todas essas falas de vocês, é importante perceber que da educação infantil aos anos finais e EJA, não abrimos mão das estratégias e potencialidades educadoras que pensam a educação dos sujeitos em sua integralidade, né? Eu acho que isso fica bem nítido para a gente, né? Esse era o comentário, porque eu acho que a gente aqui foram falas muito, muito importantes de vocês, de todas vocês, de todas essas pessoas que estão aqui hoje com a gente. E para a gente finalizar essa nossa mesa, eu queria que vocês fizessem um breve comentário para a gente encerrar aqui. Pode ser? Paulinha? Vou começar comigo, então? Eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ampliar cada vez mais essas discussões, a gente precisa mostrar que a ERE falar sobre as questões étnico-raciais não é uma opção, né? Não é uma escolha que eu deva ou não fazer, que me cabe ou não me cabe fazer, é lei, é política pública, é diretriz educacional, e a gente precisa, mais do que urgentemente, e aí pegando mais uma vez, né, o gancho ali da minha área, quando a gente pensa nesse indivíduo, Pedro trouxe também sobre essa perspectiva, a gente precisa pensar nesse indivíduo que ele é um só, que ele é atravessado pelas diferentes áreas de uma proposta educacional. Então, esses indivíduos, essas crianças, elas são atravessadas pelas questões das formações que chegam aos nossos professores, elas são atravessadas pelas questões do nosso currículo, que chega através também das nossas unidades escolares, elas são atravessadas por esse processo de avaliação e de ir e vir, desse caminhar, entender que não dá mais para a gente falar de ERE ou deixar para ser algo opcional e optativo. É lei, a gente precisa cumprir, e para além da lei que precisa ser cumprida, a gente precisa entender que é uma política educacional e que, trabalhando isso, a gente tá potencializando as infâncias, as diferentes adolescências que a gente tem por aí. Então, eu acho que é esse recado que a gente precisa deixar e que a gente tem tentado deixar claro a todo momento, pelas nossas orientações, pelas nossas diretrizes, pelas nossas conversas, pelos nossos materiais. Eu acho que eu já vou pegando gancho aqui, Érica. Eu acho que na minha fala eu falei muito dos nossos avanços, né? E fiz logo um pedido nos nossos desafios, dividindo esse desafio com vocês, mas a gente não pode deixar de destacar que os nossos avanços só foram possíveis porque nós temos uma rede potente. Nós temos professores incríveis, engajados, porque mudar a rotina, mudar o seu modo de pensar, quando a gente sai, a gente consegue perceber claramente na nossa rede esse movimento de deslocar essas questões étnico-raciais para datas específicas e entra no planejamento no ano todo, transversa, né? Passa por tudo. A gente vê avanços, a gente vê projetos lindos, e projetos lindos de educação infantil é EJA, porque a gente está nas redes sociais, a gente está acompanhando quando a gente visita as escolas, então a gente vê essa política de fato sendo implementada na nossa rede, e é graças a esse time que nós temos incrível na rede. A gente precisa valorizar
e dizer que a gente aprende muito com vocês. Quando a gente fala de política pública, vou falar especificamente dos materiais, que é o que eu acabo trabalhando mais, assim, estou mais à frente nos anos iniciais de alfabetização. Quando a gente fala desses materiais, eu falei que a rede, ela está lá ampliando o que a gente mostra no material, então o material acaba sendo o currículo materializado nas escolas, mas eu quero dizer que a gente também se alimenta muito do que a gente vê nas escolas, muito do que a gente vê nas visitas, dos que vocês compartilham com a gente, com as redes sociais. Agora mesmo vai sair um material fresquinho, a gente está lançando ou práticas alfabetizadoras em matemática, o que tem ali é recorte do que acontece na rede. Então, assim, é uma via dupla. A gente implementa uma política, a gente desenha aqui, discute com vocês e a gente se alimenta do que vocês estão fazendo para a gente ampliar os nossos fazeres, as nossas orientações, né, esses documentos orientadores. Então, eu queria me despedir aqui. Primeiro, agradecer esse time incrível que é fazer parte desse CMS, a gerência, a gente começa a ver um trabalho tão estruturado, tão amarrado, tão bom fazer parte desse time, e agradecer vocês que estão aí nos assistindo e fazendo diariamente a ERER se consolidar nas escolas. Posso seguir daqui, Érica? Pode. Então, para fechar rapidinho, eu acho que eu não poderia deixar de exaltar, né, mais uma vez, esse coletivo que a gente construiu aqui, que nós construímos todos os dias, né? A política pública não se faz de forma isolada, a gente faz isso confluindo, né? Para usar a palavra que o Diego utilizou na sua primeira entrada, confluência, que fala de Nego Bispo, fala desses rios que vão se fortalecendo quando eles se juntam. Eu acho que isso é uma perspectiva interessante. Mas eu vou finalizar citando um outro mestre, né? um outro sábio que propôs uma vez um livro que se chama, acho bonito o título do livro, o livro se chama O Abraço do Beija-Flor e a Viagem da Educação. É um livro escrito por Muniz Sodré, de 2022. Esse texto ele traz uma perspectiva de educação olhando para a origem da palavra educação, né, uma das suas possibilidades originárias. Ele associa a educação a uma viagem. Né? Então fala sobre essa movência, um momento em que a gente se coloca à disposição de se deslocar. Então eu gosto de pensar a palavra educação como esse convite para o deslocamento constante. Né? Então a gente precisa acompanhar esses ritmos, esses desafios, né, que a sociedade nos impõe, que as adolescências também nos impõem, para que a gente possa pensar uma educação mais plural, mais diversa, mais positiva, mais saudável, mais feliz para todo mundo. Eu tenho certeza que com as potências dessa rede a gente vai conseguir chegar lá. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que conversar com vocês. Vamos lá, né? Que responsabilidade. Vou brincar que os últimos serão os primeiros, né? Eu costumo brincar sobre isso, que aí já fica meio que para fechar algumas questões, mas eu acho interessante isso, porque tem um autor, né? É claro que Darcy Ribeiro é uma das nossas esteiras, Paulo Freire é a nossa grande inspiração pedagógica, mas tem um autor que eu aprendi a conhecer com essa caminhada de igreja, que é um chamado que ele fala dos itinerários da EJA, né? Do trabalho, escola e vice-versa. E ele faz uma provocação muito séria, né? Que sujeitos são esses, né? De que itinerários estamos falando? Eu acho que a provocação que a gente sai dessa mesa é pensar exatamente isso. A gente trabalha com crianças, jovens, adultos e idosos da cidade. Que pessoas são essas que estão acessando os nossos espaços escolares? Que currículos estamos construindo? Currículo como base de trabalho, mas também enquanto vivência de cada um desses seres, desses sujeitos e sujeitas? E de que forma a gente continua caminhando para que, de fato, essa educação seja libertadora na luz do que Paulo Freire nos fala? Então, eu acho que a resposta foi dada aqui hoje. Não se faz política pública sem intersetorialidade, isto é, sem que cada um
dos setores que compõem não somente a educação, mas outras grandes esferas, possam juntos olhar para esses sujeitos e sujeitas e fazer com que isso aconteça e que esses direitos sejam acessados. Sou muito feliz de estar à frente dessa política, porque eu tenho pares que, de fato, fazem a construção diária, como a Larissa colocou, dentro das salas de aula, de perspectivas libertadoras de educação. Que a gente possa diariamente fortalecer os nossos fazeres, dando aos sujeitos a possibilidade de escuta, porque voz e vez eles já têm. A gente que deve escutá-los para construir cada vez mais políticas públicas robustas e que, de fato, estejam associados às suas formas e jeitos de ser e de existir nesse mundo. Muito obrigado pela escuta. Eu que agradeço vocês, né? Tenho certeza que essa mesa vai ser muito importante, né? A nossa sexta jornada, né, da gerência das relações étnico-raciais, da política à prática, implementando a equidade racial na educação municipal carioca. Essa fala de todos e todas vocês, né, de Paula, de Larissa, de Diego, de Pedro, fica aqui esse registro importantíssimo e foi muito bom. Eu agradeço o tempo de vocês, agradeço a todas as pessoas que estão assistindo a gente e continuam nos acompanhando, que teremos mais outras mesas, aqui sempre no canal do YouTube, né, da Gerer, e sigam a gente também no Instagram, @gerer.smerj. Nosso e-mail é gerer.sme@rioeduca.net e podem marcar também a Gerer no Instagram. Hashtag Sexta Jornada Gerer. Fico por aqui, agradeço mais uma vez a participação de vocês e a todas que estão assistindo. Tchau.